Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, sua filósofa cristã, e esse corte que eu irei compartilhar com vocês hoje é um corte da pregação na nossa igreja Palavra da Cruz, do reverendo Daniel Nascimento, onde foi tratado como uma nação inteira está indo para o inferno e a igreja está em silêncio. É uma exposição do Mateus capítulo 7, tal que você vai assistir agora do nosso trecho. E nesse mundo de subjetividade nós estamos criando uma religião que condene as pessoas que não usam como nós, que não veste como nós, que não comem o que nós comemos, quando na verdade o que nós queremos tampar com isso é que nós não vivemos a Escritura. Nós estamos baseando a nossa espiritualidade em coisas mutáveis. Nós escolhemos pecados para perseguir. E nos esquecemos de todos os restos. Uma mulher esses dias me veio falar sobre o filho de uma pessoa que virou homo. Filho da irmã fulana, pastor, virou homo e não sei o que, e não sei o que lá mais. Eu falei, e o seu filho tem 2 crianças que ele não cuida, né? Ele tem 2 filhos de mãe diferente, ou seja, o cara tem um filho com uma mãe e um filho com outra mãe. E a mãe dele está vendo o problema no filho do outro. Deu para você entender isso aqui? O filho dela está indo para o inferno do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que no mesmo texto que fala dos homens, é o mesmo texto também que fala daquelas pessoas que fazem sexo e cada um volta para sua casa. Quando um homem faz sexo fora do casamento, o mesmo texto chama de adultério e diz que eles vão para o inferno. Quando um jovem faz sexo sem ser num casamento, a Bíblia chama isso de quê? Alguém lembra o nome? Como é o nome do negócio? Começa com for e termina com são. Fornicação. É o mesmo texto que diz que o cara vai para o inferno. Então por que eles estão vendo problema com gay? Entendeu o pecado que a gente está perseguindo na igreja? Nós temos N, gente. Mas parece que nós escolhemos um só para dizer que aquele ali. Não, está no combo do pecado sexual. Se a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com um desejo impuro no meu coração, eu pequei, eu adulterei, é isso que a Bíblia diz. Mas ninguém quer falar do pecado de pornografia dentro da igreja. Só existe um adultério, só existe um jeito de divórcio fácil, que Jesus vai apoiar de um modo mais fácil. Os outros é mais complicado porque a gente tem que entrar com Paulo. Mas um só ali é caso de adultério, pay-buff. Se Jesus disse que se eu olhar para uma mulher que não seja a minha esposa e no meu coração desejá-la, eu adulterei com ela, correto? E se eu ver pornografia, adultério ou não? Então, se a minha esposa souber que eu estou vendo pornografia, ela pode ou não pode me pedir o divórcio? Porque eu adulterei. Não sou eu que inventei o texto, está aqui. E aí? Como a gente faz? Muda o texto? Igual eu estava falando esse texto com um rapaz nesses dias, ele falou, não, mas aí a gente tem que interpretar esse texto direito. Eu falei, não tem. O texto está aqui. Ou você arranca ele e joga ele no fogo, ou eu tenho que interpretar de outro.
Não foi ninguém, foi o dono da Bíblia que falou, meu filho, isso aqui, cale-se, carrapato. Desça de mim, vá se coçar sozinho. Mas por que ninguém quer falar isso? Porque esta é a religião bíblica. Isso não é o que eu acho. Isso não é o que eu esteja achando. Aí por que é que eu estou dizendo em todo tempo? Gente, o cara que está preso e colocaram o nome vício para ficar bonito, viu? Porque vício, vocês já viram, né? Tiraram o nome pecado e colocaram vício. Tiraram o nome pecado e colocaram compulsão. Porque compulsão você dá remédio. Como que dá remédio para isso? A Bíblia chama de fornicação, chama de adultério, chama de luxúria. É assim que a Bíblia trata isso aqui. É por isso que as igrejas estão como estão. Porque nós estamos num tempo de muita saia no pé e poucos joelhos dobrados. Pastores cheios de diplomas acadêmicos, eu também os tenho, alguns, com medo de dizer o que a Bíblia diz. E é por isso que a maioria dos cristãos, para a gente acabar, estão vivendo uma vida derrotada diante de Deus e diante do mundo. Porque nós estamos criando uma religião de um Deus que no final das contas não vai condenar ninguém. Charles Spurgeon um dia disse: eu fico vendo certos teólogos dizerem que o diabo não existe. E ele diz, isso é muito estranho, falando dos teólogos liberais, ele diz, isso é muito estranho, o filho negando o pai. Nós criamos, gente, uma religião dentro de nós, paralela. E é por isso que você acha que o que você faz não é pecado. E a nossa consciência foi contando essa mentira para a gente de um jeito tão absurdo, que nós estamos vivendo uma tragédia de achar que espiritualidade é não tomar café, não beber refrigerante, não usar um véu, ou isso ou aquilo outro. Nós estamos achando que isto é ser crente. Outros dizem, Jesus só quer o coração, então eu vou viver por aí na bagaceira. É a primeira coisa, já viram, né? A gente que é reformado aqui, graças a Deus, não tem, nossa igreja não tem esse mau vício, graças a Deus não. Mas as igrejas reformadas de hoje, me perdoe vocês que estão me vendo, mas gente, é complicado. A primeira coisa que a pessoa diz, virei reformado, vou pintar o corpo todo de tatuagem. Eu mando aqui nessa igreja, eu mando para o inferno. Digo, vá ser reformado, na mais de baixo tem uma, para lá tem outra. O que não falta por aqui é a igreja desse porte. Reformados, tatuados, vá para lá. Deixa a gente em paz aqui. Você não quer ser reformado. Você quer um aval para pecar em paz. Esse eu não vou lhe dar. E dentro dessa igreja você pode viver em pecado. Eu duvido a você viver em paz com o seu pecado. Isso você não vai viver. Nessa igreja você pode ser um crente não bíblico, mas eu duvido que você vai viver em paz com isso. Porque eu não vou deixar. Porque o que eu prego aqui todo domingo é como se fosse o último sermão da minha vida. E quem prega o último sermão, irmão, não tem medo de perder a amizade, porque você vai ficar inimigo do morto? Eu estou indo embora. E literalmente eu estou indo embora. Eu rogo a vocês, muito, que deixe Deus apropriar essa palavra em seu coração.